boa tarde os colegas da mesa e os colegas do auditório. Seria muito difícil repetir a brilhante apresentação feita pelo meu nobre colega Álvaro, que esqueceu de um fato inusitado na nossa história, da qual ele foi um ator importante, que foi a criação do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, tá certo? Na época do José Pelúcio. Nós fomos lá para cima daquele morro, construímos uma instituição que é hoje exemplo de interiorização no estado do Rio de Janeiro. Eu costumava dizer que o estado do Rio de Janeiro era um conjunto magro, ou seja, tinha um interior vazio. Mas a partir daquela iniciativa, o estado do Rio de Janeiro começou a olhar para o seu interior com mais seriedade e destinando investimentos para a área científica e tecnológica. Então o Instituto Politécnico está lá, amigo. E foi graças também à sua participação. Você não é só jornalista, não. Tá certo? Muito bem. Eu não me preparei para essa solenidade. Eu sabia que ela estava na pauta, na agenda. E eu tenho a impressão que tem alguns que cuidam de mim, porque me deram a oportunidade de, primeiro, participar delas ativamente, e segundo, de representar a figura do ministro Halpe, que já foi descrito pelo seu passado, pela sua atuação recente no Ministério. Para mim é um motivo de muita honra, porque eu fiz parte da equipe da direção do INPE, na época do ministro Renato Acha, como ministro e um dos criadores do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também pelo outro fato circunstancial que me prende a ele, que é o fato de sermos maranhenses. Nós dois somos maranhenses, a única diferença é que ele é de Codó e eu sou de São Luís. E mais do que isso, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai, que era coletor estadual aqui do Maranhão, me levou para conhecer o pai dele, que era o governador do estado. E ele era o chefe de gabinete. Então, todas essas coisas são circunstâncias da vida. Eu quero aproveitar isso para contar a minha experiência de vida com o ministro Renato Acha, figura que nós não dispensamos nem a amizade e nem a saudosa convivência. Eu olho para aquela fotografia e nunca me sai da memória a figura inusitada que é essa personagem do Renato Acha. Um homem barítono, tá certo? Mas inflexível, e as qualidades a que o Álvaro se referiu a elas, de enxergar momentos estratégicos, isso é uma coisa fantástica, mas não é a única coisa importante. O mais importante para mim é saber que, além de estratégico, como é que você desenvolve aquilo para dar resultados positivos. Então, a primeira lição que tivemos dele foi o seguinte: quando nós chegamos ao INPE, o INPE e todos os outros institutos de pesquisas daquela categoria do INPE estavam embaixo do CNPq. No dia que o Halpe tomou posse como diretor-geral do INPE, e eu como seu vice-diretor, nós fomos a ele e ele disse assim para nós: a partir de hoje, vocês são uma instituição do MCT. Não obstante o decreto que deverá sair, seja quando for, vocês passam a despachar diretamente comigo. E isso, além de nos mostrar a inteligência estratégica do homem que estava dirigindo o MCT, desencadeou um processo em que todos os outros institutos acabaram saindo do CNPq e foram para o MCT. Hoje nós temos vários institutos que são chamadas unidades de pesquisa do MCT, debaixo de uma política pública de Estado. A segunda aula de vida que tivemos a partir do ministro Acha
se deu no momento da decisão dessa cooperação com a China, tá certo? Primeiro, os chineses estiveram aqui no Brasil numa delegação de alto nível e logo após o ministro foi à China e decidimos, nessa viagem do ministro, que já foi reportada aqui, eu não fiz parte, eu assumi a partir da segunda viagem até 2004, quando eu deixei o INPE, eu era o coordenador geral desse programa durante esse período inteiro. Mas a lição, rapaz, é incrível isso. É a lição que pro resto da nossa vida. Não interessa o que aprendemos nos bancos das escolas. O que interessa realmente são essas lições de vida que se aprende fazendo, como dizia o Confúcio. Né? Eu disse o seguinte, a genialidade desse pessoal é uma coisa impressionante. O cardápio que nos foi apresentado na China para cooperação era de uma agenda do tamanho desse prédio, tá certo? E ele foi capaz de extrair dessa agenda um objeto fantástico, com as seguintes características: objeto de utilidade mútua. Começa por aí. O satélite e o programa em que nós tratamos para fazer a cooperação com a China teria que ser um objeto de mútuo interesse. Segundo, a forma de nos envolvermos nessa cooperação teria que ser desenvolvimento conjunto. E essa é a maior lição que nós tivemos na nossa vida para situações de desenvolvimento tecnológico em áreas estratégicas de tecnologia e complexas. Primeiro, objeto de interesse mútuo. Segundo, desenvolvimento conjunto. E com isso, nós começamos a trabalhar em 1986, nós, os técnicos, começamos a nos envolver nisso, preparando o chamado Working Report, em 1986, logo após a segunda viagem. Em 88, durante a visita do nosso presidente da República, em julho de 88, à China, foi assinado o acordo. Em agosto, nós começamos a trabalhar, as equipes técnicas começaram a trabalhar. E essa cooperação, que começou como uma simples cooperação, pelos anos 90, foi graduada. Ela passou a ser chamada de parceria estratégica. Isso é uma graduação na nomenclatura das relações externas do Itamaraty, dos diplomatas. E agora, recentemente, durante a Rio+20, ela teve uma nova graduação. Ela chama-se Parceria Estratégica Global. Isso foi durante a Rio+20, numa reunião entre a nossa presidente da República e o primeiro-ministro Wang Jiabao. Portanto, é um exemplo, aquilo que foi dito de exemplo de cooperação Sul-Sul, isso é muito mais do que isso. Isso é exemplo de cooperação para todos os países do mundo. Não é só cooperação Sul-Sul, para todos os países do mundo. É uma coisa duradoura. E neste ano nós vamos lançar o 4º satélite, em novembro deste ano, vamos lançar o 4º satélite de observação da Terra. Em 2014 vamos lançar o 5º satélite e já estamos preparando a plataforma de parceria para os 10 próximos anos. Então eu pergunto a vocês, nessa área tecnológica, qual é o outro exemplo que envolve o Brasil em situações como essa, desenvolvimentos e empreendimentos como esse. Então eu diria o seguinte, para mim é um motivo de grande orgulho estar aqui hoje contando um pequeno pedaço da história de Renato Acha e do seu envolvimento com as nossas instituições de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, no caso especial do INPE. Hoje eu sou o presidente da Agência Espacial, eu tenho a impressão que eu devo 90% disso às lições que eu aprendi com esse grande mestre. Muito obrigado.